aplaudir aí, gente. Foram quase 300 caixinhas de chocolate que nós distribuímos. Foi, assim, maravilhoso. E das próximas vezes, nós vamos ser mais intencionais e nós contamos com a igreja. Foi um tempo, assim, muito incrível ver, né, nos olhos daquelas crianças a alegria. Eu preguei, eu toquei triângulo no pagodinho que rolou lá. Ideia foi forte. Nada a ver com o pagode que eu fiz, mas está tudo certo. Foi lindo, foi incrível. E nós vimos ali Deus fazer, vimos pessoas aceitando Jesus, nós vimos pessoas ali se rendendo, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Foi um tempo muito maravilhoso. E esse é o nosso papel, né? Enquanto nós pudermos fazer algo por essas pessoas, nós sempre faremos. É o que eu costumo dizer. Se nós tivermos que esperar ter tudo o que queremos para poder fazer algo, nós nunca vamos fazer nada. Então, vamos começar com o que está disponível em nossas mãos. O que nós temos? Então, nós vamos começar e vamos fazer o melhor com o que nós temos. E depois, Deus vai acrescentando e vai nos dando as armas que precisamos, a estrutura que precisamos. E, com certeza, é o início de um grande tempo que nós viveremos fazendo ações, não só no Vidigal, mas em todo o Rio de Janeiro, para abençoar o máximo de crianças, os pobres, as viúvas, os órfãos. Nós estamos aqui como igreja para poder auxiliá-los em nome de Jesus. Quem está comigo nessa diz amém? Então é isso. Hoje eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. E Deus, já desde o início da semana, Ele veio gritando sobre essa mensagem. E eu preciso muito compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês recebam daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas nessa noite. O texto está lá em Joel, capítulo de número 3, dos versículos de número 10 a seguir. Joel, capítulo 3, versículo 10 a seguir. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. E quem está olhando para o telão diz aleluia. Aleluia. Entendi, está tudo certo. O importante é ler, né? Vamos lá. A Bíblia fala assim. Vamos ler nessa versão que está diferente da minha. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas. E de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. A minha versão diz assim. Diga o fraco, eu sou forte. Repete comigo, eu sou forte. Versículo 11. Venham depressa, vocês nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. O fruto está maduro. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Você pode dizer um amém por essa palavra? Você pode dizer um glória a Deus? Amém. O tema da mensagem de hoje é o grande dia. Eu queria falar um pouco sobre essa expressão que aparece mais ou menos umas 5 vezes no livro de Joel. Uma expressão que pode ser traduzida também como o dia do Senhor. É uma expressão bíblica e profética que aponta para uma realidade escatológica, uma realidade do futuro, de coisas que ainda irão acontecer. Mas eu gosto muito de falar a respeito do livro de Joel. O Joel, ele é considerado um dos profetas menores. Quando a Bíblia fala do Velho Testamento, existe uma subdivisão entre profetas maiores e profetas menores, e isso não tem a ver com a importância deles, mas isso tem a ver com a quantidade dos seus escritos. Os profetas maiores foram profetas que escreveram mais, que profetizaram mais e que têm maior narrativa das suas profecias. Os profetas menores são profetas que entregaram profecias, entregaram palavras, mas palavras menores. Joel, Ageu, Amós,
Zacarias, todos esses são considerados profetas menores, Malaquias, mas quando você fala de Jeremias, Ezequiel, profetas maiores, porque existe um grande relato profético nos seus livros. Mas Joel, de todos os profetas menores, ele possui uma característica que muito me deixa empolgado, que é uma característica de ser não só um profeta que aponta para o futuro, mas é também um profeta que aponta para uma realidade presente em todas as eras das estações e das dispensações que já existiram sobre a terra. Ele é um profeta atemporal. A profecia de Joel, ela se enquadra para todos os tempos, para todas as épocas, porque é uma profecia muito específica, mas também é uma profecia que nos ensina sobre muitas coisas. Quando eu olho para o apóstolo Joel, eu percebo que ele está sendo muito intencional em nos mostrar uma realidade que precisamos compreender hoje, no ano de 2025, ainda que esse livro tenha sido escrito há um pouco mais de 2000 anos atrás. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que Joel está profetizando em um tempo caótico para o povo de Israel. Era um tempo desesperador para o povo de Israel. Era um tempo de grande sofrimento para o povo de Israel. Porque você vê no livro um ar de juízo da parte de Deus. Como se Deus estivesse julgando o povo por suas atitudes. Como se o juízo tivesse vindo sobre uma nação por causa da sua conduta. E a Bíblia vai nos dizer, dentro de um contexto histórico da época, que o povo, ele cometeu erros gravíssimos com Deus. E por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, eles começaram agora a sofrer as consequências de suas escolhas. Quando Deus estabelece uma nova era através de Noé, depois do dilúvio, uma coisa Deus deixa claro, de lá até hoje, é que aquilo que é a lei da semeadura jamais vai ser transformado ou jamais mudará. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Esse é um princípio que Deus não muda. Quem está aqui comigo diz amém. Então Deus está sendo claro. Esse princípio não muda. O que o homem planta, ele colhe. E o povo de Israel estava cometendo erros muito graves. E agora chegou a hora de colher os frutos de suas escolhas. E quando a nação foi afetada, ela não foi afetada do nível leve, não, foi um nível muito pesado. Porque a economia foi afetada. A agricultura foi afetada, a vegetação, o que eles produziram foi afetado. Gafanhotos invadiram Jerusalém e destruíram tudo aquilo que eles haviam como plantação. Eles de fato passaram do tudo a nada. Eles de fato passaram do muito ao pouco, ao nível de sobrevivência. E isso afetou a adoração ao Senhor, porque na época para adorar ao Senhor era necessário levar ofertas ao altar. Só que se não tem como você se alimentar, se não tem como você viver, naturalmente também não vai ter como você entregar uma oferta ao Senhor. Você jamais entregará o que você não tem. Mas essa era a realidade. O povo estava sofrendo. Os sacerdotes que viviam dessas ofertas, eles não tinham mais como sobreviver. Era um caos instalado numa nação que foi projetada para ser vitoriosa. Era o caos instalado numa nação que Deus estabeleceu para ser fonte de prosperidade, fonte de conquistas, fontes de socorro para outras nações. Deus disse que a partir de Israel, muitas nações seriam abençoadas, mas agora eles não têm nada. Agora eles estão vivendo um grande caos. E Deus levanta Joel justamente nesse tempo. Para quê, pastor? Simples. Deus levanta Joel nessa estação, para que Joel aponte o caminho do retorno, para que Joel aponte o caminho do recomeço, para que Joel ensinasse qual o verdadeiro caminho que o povo deveria trilhar, para voltar àquele lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, para voltar ao lugar onde Deus se agradava, para voltar ao lugar da fidelidade, para voltar ao lugar de honra a Deus. E quando Deus ele faz a promessa e diz: eu sei do caos que está acontecendo, eu sei de tudo que veio para abater vocês, eu sei de tudo aquilo que veio para destruí-los, para anulá-los, mas uma coisa é certa,
Eu tenho promessas e tenho palavras para liberar para vocês. E quando Deus ele decide mostrar o caminho de volta, Deus ele começa mostrando o caminho de volta com uma promessa. Repete comigo, uma promessa. Fala mais forte, uma promessa. Qual a promessa? Deus fala que vai restituir o que foi roubado. Deus fala que vai restituir o que foi perdido. Deus fala que vai restituir o que foi destruído. Deus se levanta e fala, tudo aquilo que o devorador destruiu, tudo aquilo que essa estação acabou, eu estou dizendo, vou restituir. Isso está escrito em Joel capítulo 2, dos versículos 23 a seguir. A Bíblia fala assim, vamos ler juntos o que Deus está falando. Joel capítulo 2, aleluia, aleluia. 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele dará a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Volta o texto que eu vou ler na minha versão. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviarei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo não será envergonhado. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo. Eu sei o que destruiu o que vocês escolheram. Eu sei que hoje vocês não têm o que celebrar, porque tudo o que vocês tinham foi perdido. Eu sei que a colheita foi perdida. Eu sei que a projeção de uma futura colheita também foi perdida. Porque os devoradores, o gafanhoto entrou, e isso não é um sentido figurado do texto, mas é um sentido real. Porque no Oriente Médio é natural, e nós temos contextos e afirmativas históricas, ou afirmações históricas, de que gafanhotos, quando invadem aquela região, eles acabam destruindo tudo. Eles acabam com todo o plantio, com todo o verde, trazendo um enorme prejuízo para o povo. E Deus está dizendo, eu vou restituir tudo o que foi roubado. Perceba que Deus não está dizendo que vai restituir o que o diabo roubou. Perceba que Deus não está dizendo que vai restituir o que ele arrancou. Ele está dizendo que vai restituir o que a circunstância roubou deles. E as circunstâncias só aconteceram por causa das permissões que lhes foram dadas. Então Deus entra e Deus está dizendo, não coloque na conta nem minha nem do diabo. O que eu quero que vocês entendam da minha parte é, se vocês entenderem o meu propósito, eu vou restituir tudo aquilo que foi roubado de vocês. O que foi roubado e destruído, eu vou restituir. Eu vou restituir toda a estrutura de plantio. Eu vou restituir toda a estrutura de colheita. Eu vou restituir toda a estrutura de crescimento. Eu vou restituir toda a estrutura de adoração. Eu vou restituir a essência do sacerdócio da época. Porque Deus está deixando claro, eu vou restituir. E é interessante, como Deus o tempo todo faz Joel falar com os sacerdotes e não com o rei. Porque provavelmente quando o livro de Joel foi escrito, Joás era rei. E Joás assumiu o governo por herança. Porém ele era um menino de 7 anos. E com 7 anos de idade um rei não poderia governar. Por mais que ele tivesse autoridade, os sacerdotes da época
eram aqueles responsáveis pelo andamento do fluxo do governo, ou do fluxo do reino. Então Deus o tempo todo está falando com os sacerdotes. Tomem cuidado, se levantem, façam a sua parte, porque eu vou restituir. Mas olha como o texto começa. O Senhor vai dizer, de uma forma muito clara, que Ele vai restituir. E quando Ele diz que vai restituir, Ele deixa algo muito claro. Quem está aqui comigo diz amém. Quem está aqui comigo diga glória a Deus. Quando Ele diz que vai restituir, o texto começa: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, não porque eu mandei, mas porque eu vou mandar em justa medida a chuva. Deus está dizendo: eu sei que o cenário está caótico, eu sei que as coisas não estão do jeito que precisam estar, mas eu preciso que vocês comecem a se alegrar no caos. Eu preciso que vocês comecem a se alegrar enquanto não tem chuva, enquanto não tem colheita, enquanto tudo que vocês tinham foram perdidos. É nesse momento que eu quero que vocês se alegrem e se regozijem em mim, não no que vocês perderam. Se alegrem em mim, porque eu quero dar uma palavra. Qual é a palavra? Eu mandarei a chuva. Então Deus está determinando uma condição mínima para que a chuva da restituição venha. Qual é a condição? Se alegra no teu momento. Se alegra no meio da dor. Se alegra no meio das perdas. Se alegra quando tudo que você tinha foi perdido. Pastor, mas isso é possível? É. Porque se Deus está mandando, é porque é possível. E Deus está deixando claro: alegrai-vos, porque eu vou mandar. Ou seja, se alegre na esperança. Se alegre na possibilidade do que Deus vai fazer. Não é se alegre agora que eu fiz. É se alegre porque eu estou te dando uma palavra. Vai acontecer. Vai vir uma grande chuva. E a grande colheita virá sobre vocês. Mas eu não mandarei a chuva até que vocês comecem a se alegrar. Porque a alegria para você e para mim não é um ambiente condicional. A depender das coisas, eu me alegro. Lembrem-se, a alegria para quem nasceu de novo é um fruto do Espírito. Você não depende de circunstâncias para ser feliz. Você não depende de tudo dar certo para ser feliz. Você não depende que as coisas conspirem ao seu favor para ser feliz. Tudo pode estar dando errado, mas há felicidade dentro de você. As coisas podem não estar acontecendo do seu jeito, mas há alegria dentro de você. As coisas podem estar fugindo do teu controle, mas a alegria do Senhor continua sendo a sua força. Então, antes de ver o milagre, começa a se alegrar na possibilidade dele. Antes de ver Deus restituir, comece a se alegrar na possibilidade dela. Porque Deus está dizendo que vai restituir, e se Ele disse, Ele vai, aleluia. E a restituição vai vir com 2 tipos de chuva. Repete comigo, 2 tipos de chuva. Primeiro tipo de chuva, a chuva chamada temporã. Segunda, chuva serôdia. Qual que é a chuva temporã? A chuva temporã é aquela chuva que cai sobre a semente, para que a semente frutifique. Então vem a primeira chuva, que vai fazer com que as sementes frutifiquem. E depois que há o fruto, vem uma segunda chuva, a serôdia. Essa segunda chuva, ela faz com que o fruto amadureça. Então Deus está nos mostrando um processo, primeiro escatológico, porque Deus está apontando para o grande dia. Deus está dizendo sobre o que vai acontecer quando a grande colheita acontecer. Primeiro, haverá um grande avivamento para fazer com que as sementes que foram lançadas frutifiquem. Mas depois, haverá um grande avivamento para que esses frutos estejam maduros. E aí sim, o ceifeiro possa vir colher e levar para o seu celeiro os seus frutos.
Isso fala sobre o dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Isso fala sobre o dia em que o Senhor virá buscar aqueles que estarão preparados, os que estarão maduros e prontos para o grande dia. Quem está aqui comigo diz amém. Mas o texto também aponta para um outro contexto. Qual o sentido de Deus mandar a chuva se não tem semente? Qual o sentido de Deus mandar a chuva temporã se não tem semente para frutificar? Qual o sentido de Deus mandar a chuva que vai fazer uma semente dar o fruto, se não existe semente lá? Deus não está dizendo que vai jogar a semente e mandar a chuva. Deus está dizendo: se alegrem na palavra que eu libero e se preparem que vai vir uma grande chuva para fazer com que as sementes lançadas se tornem em grandes frutos. A questão é que quem vive a alegria no meio do caos, não apenas sorri, mas aprende a semear. Não, acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Quem vive a alegria em tempos difíceis, quem vive a alegria em tempos contrários, quem vive a alegria em tempos de grandes perdas, não pode perder a graça de semear, porque se a restituição vem a partir de uma chuva, então eu lançarei sementes, porque essa chuva trará os frutos que nós precisamos. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: nunca perca a essência de ser um semeador. Não existe lugar melhor para semear do que no caos. Grandes investidores dizem que o melhor momento de comprar uma ação é quando elas estão lá embaixo, para que quando elas se recuperem, você ganhe um grande dinheiro. Eu não estou falando que você é um acionista do reino, mas o princípio é um pouco parecido. Deus espera ver a atitude tua no caos, para ver se você está preparado para a bonança. É no caos que Deus prova a tua alegria. É no caos que Deus prova a tua fidelidade. É no caos que Deus prova se você é fiel a Ele ou não. É no caos que Deus prova se você confia nele. É no caos que Deus olha para você e fala: eu quero ver qual é a resposta que eles vão me dar. Porque quando eu semeio no caos, se prepara que vai vir uma grande colheita. Se Deus disse que vai mandar a chuva, é porque Deus sabe que vai ter semente. Oh, aleluia. Então, o que você precisa fazer dentro do que você espera que Deus faça? Qual é a semente que você precisa lançar para você ver ela se transformar em grandes frutos? Dentro do caos que você está vivendo, ou grandes perdas que você acabou de viver, ou momentos difíceis que você está enfrentando, qual é a semente que Deus espera que você semeie? E eu não estou falando de dinheiro, você sabe disso. O que é que você precisa plantar para que Deus regue? É o mesmo princípio do evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Como haverá um avivamento se não tem semente no coração das pessoas? Como que eu verei Deus fazer algo sobrenatural se eu não estou cooperando com o que Deus disse que faria? Então Deus está enviando a chuva temporã para fazer com que essa semente frutifique. Mas logo depois vai vir uma outra chuva que vai fazer esse fruto amadurecer. Sabe qual que é o princípio da restituição de Deus? É que se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e restaurarei, e mudarei o teu estado. Entende o que Deus está falando? Ele diz que vai restituir. Quem tem promessa de restituição, diga glória a Deus. Então comece a olhar para as sementes que você precisa sair lançando. Porque enquanto não houver semente, não haverá chuva. E não adianta dizer que Deus está demorando, porque não tem a ver com demora. Porque quando Deus fala que vai restituir, Ele vai. Só que existem condições para a restituição. Repete comigo, condições.
Porque quantos aqui acreditam que Deus não mente? Diz amém. Quantos aqui acreditam que Deus não falha? Diz amém. Quantos aqui acreditam que tudo é possível para o nosso Deus? Diga amém. Eu acredito. Só que quando nós falamos de restituição, nós precisamos descer do nosso púlpito religioso e entrar na essência do Evangelho. Porque nós às vezes achamos que porque Deus prometeu, Ele tem a obrigação de fazer, mas Ele não tem. Como assim, pastor? Vou te explicar. Muitas vezes nós queremos colocar na conta de Deus o que Ele tem que fazer. E tem muita gente ensinando isso. 7 sextas-feiras, 7 consagrações na Recomeçar. Na 7ª, Deus restitui tudo. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tu pode vir 7, tu pode vir 40, tu pode vir 50. Tu pode fazer o jejum que trará restituição. A entrega que trará restituição. A oferta da restituição. Você pode dar dinheiro, você pode dar tua alma, você pode dar tudo. Sabe quando que vai acontecer? Nunca. Porque não existe barganha para que Deus faça a restituição. Deus estabeleceu uma condição e alguns princípios baseados nessa condição para que venha uma restituição sobre as nossas vidas. A questão é que é muito fácil eu dizer que vir para a igreja de domingo a domingo, ser o lugar onde Deus vai restituir, mas não vai acontecer. Tem muita gente que vive igreja desde que nasceu e não vê Deus mover. Mas vê uma pessoa que chegou agora, há poucos meses, Deus fazer uma virada na vida dela. E as pessoas ficam assim, mas como? Eu estou na igreja há tanto tempo, e essa pessoa que chegou agora, Deus está fazendo tudo na vida dela, mas não está fazendo nada na minha vida. A questão não é o que Deus faz ou deixa de fazer. A questão é o que eu faço diante do que Deus fala. Não dá para botar tudo na conta de Deus. Não dá para jogar toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Existem condições para restituir. Não adianta acreditar nessa conversa, você vai se frustrar. Você pode fazer o que for, não tem a ver com nada disso. Deus estabelece o princípio da restituição. E está lá em Joel, no capítulo 2, versículos antes do que nós lemos. No versículo 11 de Joel 2, ele vai dizer: o Senhor levanta a voz do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o vosso Senhor Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saiu o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se também do seu povo. Quem pode dizer o amém? A restituição não é uma promessa vazia. A restituição não é um lugar onde nós vamos viver baseado no que Deus tem determinado como bênção para as nossas vidas. A restituição é consequência de uma postura baseada na verdade. Quando que a restituição virá?
Quando eu me converter de todo o meu coração. Quando que a restituição virá? Quando eu rasgar meu coração e não a minha veste. Quando que a restituição virá? Quando eu tiver ferramentas espirituais para me tornar um crente maduro. Quando que a restituição vai vir? Quando eu começar a congregar, a me santificar e a viver a unidade do corpo. Quando que a santificação, ou quando que a restituição vai vir? Quando eu sair do meu conforto e começar a entender que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas para estar com esse Deus. É nesse momento que Deus fala: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos em mim, porque eu vou mandar a chuva. O que Deus está dizendo é: não adianta querer viver restituição se você não se converte de verdade. Não adianta querer restituição do céu se você não é de verdade. Rasga a veste, mas não rasga o coração. Pula, grita, ora em língua, sapateia, corre. Mas está como sepulcro caiado. Por fora é lindo, mas por dentro podre. E ainda espera que Deus faça algo. Ainda se desvia, mesmo sem ser convertido. Beto, tem gente se desviando que nunca foi convertido. Porque fingiu tanto que agora acredita que é crente. Fingiu tanto que agora acredita que é de Deus. Viveu uma farsa a vida toda. Sobe monte, ora, conduz pessoas, ajuda pessoas, mas na verdade nunca foram. Rasgam as vestes, mas não rasgam seus corações. Deus está à procura de pessoas de verdade nesses últimos dias. Deus está à procura de pessoas que se converteram de verdade. Pastor, então você pode me explicar o que é uma conversão de verdade? Posso, explicando e te mostrando um homem, Paulo, um tal de Saulo de Tarso. Um cara que era perseguidor da igreja. Um homem que matava cristãos. Um homem que quando Estevão foi morto, ele estava lá, autorizando o apedrejamento. Um homem que não tinha medo de ser um grande assassino de cristãos. Um homem que estava indo pelo caminho de Damasco para matar mais crentes, mas teve um encontro com um homem chamado Jesus. E no dia em que ele teve esse encontro, ele literalmente caiu em si. Os seus olhos foram impedidos de ver. As coisas começaram a acontecer. Ele foi colocado em um lugar. Deus manda um profeta chamado Ananias, vai lá. Ananias, com medo desse homem, vai. Entrega uma palavra. Esse homem agora está vivendo à altura do que Deus havia esperado dele. Só que esse homem, quando se levanta e os seus olhos se abrem, ele não era mais o mesmo. A sua vida mudou. Suas práticas mudaram. Suas escolhas mudaram. Os ambientes mudaram. Os amigos mudaram. Por quê? Quem tem um real encontro com Jesus e se converte de verdade, não consegue mais viver da mesma forma que vivia. É por isso que não dá para entender pessoas que se dizem convertidas, que ainda enchem a cara, que ainda usam droga, que ainda consegue viver o pecado da fornicação. Pega um ali, outro ali, mulher ali, homem ali. Uma confusão. Capaz de trair esposa, capaz de roubar pessoas. Capaz de fazer coisas que Deus não se agrada. E diz: eu estou no processo. Não, você não está no processo. Você precisa se converter de verdade. Porque a conversão não é uma ação humana que eu decido ser diferente. Mas é uma ação do Espírito que me faz ser diferente. Uma vez que eu encontro com Ele, eu posso tentar, mas não vou conseguir mais ser a mesma pessoa. Uma vez que o meu coração é rasgado na presença dEle, eu não consigo mais ser quem eu era. Eu sou uma nova criatura, um novo homem, com novos pensamentos, com novos desejos, com novas práticas, porque não tem a ver com o que eu produzo em mim, mas tem a ver com o que o Espírito da verdade produz no meu coração. E é nesse lugar que precisamos estar para que Deus faça restituição nas nossas vidas. Precisamos voltar a sermos de verdade. Porque precisamos lembrar que viver o Evangelho te custa. E não custa alguma coisa, te custa tudo. Pastor, não me disseram isso quando eu entreguei minha vida para Jesus. Então dá tempo de voltar atrás e vai viver tua vida.
Porque Deus, Ele não quer alguma coisa de você, Ele quer tudo. Ele quer tudo. Ele quer você por completo. Ele não quer te dividir com o pecado. Ele não quer te dividir com pessoas que estão te levando para o pecado. Ele não quer te dividir com esse mundo. Ele te quer por completo. É por isso que o evangelho vai custar tudo. Agora, exigir de Deus algo que nós não fazemos de acordo com a vontade dEle, irmão, isso não é fé, é conveniência. É você exigir de Deus algo que Deus espera de você e você não faz. Que Deus espera de mim e eu não faço. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus disse isso. Por que Ele está atrás de verdadeiros? Porque existem falsos. Existem pessoas que entram na igreja, se fingem de crente. Eu já vivi essa experiência lá no interior da Bahia. Um satanista entrou na igreja. Ele se tornou diácono na igreja. E ele só precisou de uma oportunidade para destruir a igreja. Existem pessoas que Paulo narra em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 11, que entraram na igreja para dizer: para de acreditar nesse negócio que Jesus ressuscitou. Isso é mentira. Porque o Paulo disse que haverão dias em que pregações como essa não serão mais aceitas, porque vai causar comichão no ouvido das pessoas. Mas cada um ouvirá de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus desejos. As pessoas hoje não querem se converter, elas querem aliviar o peso de suas escolhas. E quando o discurso favorece, eles vão, enchem as igrejas, mas com certeza esvaziarão os céus. Porque Deus não está à procura de pessoas que vão para a igreja. Deus está à procura de pessoas que rasgam seus corações de verdade. Pessoas que fazem e são de verdade. Pessoas que não têm problema de chegar aqui diante de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, faz da minha vida, eu preciso do Senhor. Pessoas que não têm medo de chorar em um culto. Porque tem gente que fala assim: não vou chorar não, pelo amor de Deus, vou essa vergonha, eu não vou passar essa vergonha. Todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu ouvi isso esses dias e é verdade. Talvez o único lugar que chorar é bonito é na igreja. Que o povo vai falar assim: nossa, que crente, ele está sentindo a presença do Espírito. Deus está falando com ele. Mas nós não temos coragem de entrar num ambiente como esse e se entregar. Nós somos duros durante a semana. Temos que ser duros com pais, como patrões, como funcionários. Nós temos que ser rígidos o tempo todo. Mas quando chegamos diante de Deus, nós queremos colocar essa rigidez para dizer: Deus, eu estou aqui, mas eu estou, não quero que o Senhor entre, não quero que o Senhor faça, não quero que o Senhor mexa. Mas ninguém é de ferro. Sábado eu estava aqui nesse altar, aqui, sozinho orando e falando com Deus: Deus, se o Senhor não aparecer para me falar umas coisas que eu preciso ouvir, vai dar ruim entre nós dois. Porque se eu não rasgar meu coração diante dele, eu vou rasgar diante de quem? Se eu não falar para ele o que eu penso, para quem que eu vou falar? Se eu não sou capaz, por ser pastor, de derramar uma lágrima por um erro que eu cometo, então não sou digno nem de ser um cristão, quem diria um pastor? Estar aqui não me diferencia de você que está aí. Porque uma coisa nos une em comum e é o sangue de Jesus. A única coisa que nos diferencia é que eu tenho um peso a mais de poder te conduzir a esse lugar de salvação. Mas esse é o lugar que nós precisamos entender que, como seres humanos, Deus espera que nossos corações estejam rasgados de verdade. Que nós sejamos capazes de rasgar e de dizer: Deus, eu estou aqui, mas estou de verdade. Eu preciso da tua ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor entre e mude a minha vida. Eu tenho dificuldade aqui, Deus. É aqui que eu não estou conseguindo, é aqui que eu não estou rompendo, é aqui que tudo tem dado errado. O Senhor pode me ajudar. É rasgar o coração, é ser de verdade. Não é tentar ser quem nós não somos. Não vamos fingir que está tudo bem, porque o pastor precisa ver que está tudo bem. Não! Você não tem que se rasgar diante do pastor. Você tem que se rasgar diante de Deus. Seja de verdade. Para Deus restituir, você tem que ser de verdade. Para Deus fazer a sua palavra acontecer,
Você precisa ser de verdade. Ainda que as pessoas não te aceitem por quem você é, ainda que as pessoas te rejeitem porque você é comprometido com a verdade, uma coisa é certa: melhor é ter a garantia de que você estará com Ele no grande dia, do que você se apegar a pessoas e não tê-lo naquele momento. Porque nós sabemos de uma coisa: mais vale perder o mundo inteiro e ganhar a minha alma, porque do que vale ter o mundo inteiro e me perder. O Evangelho é esse lugar. Deus está dizendo: eu vou restituir. Mas Deus está garantido: eu preciso que você se converta de verdade, que você rasgue seu coração. Para de ser aparecido, seja que você é de verdade. Aleluia. Esse lugar não cabe fingimento. Sabe por quê? No grande dia Ele virá para nos julgar, e toda a verdade será revelada. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Meu Deus, tem que terminar a mensagem. E uma coisa é certa: nós vamos ter que aprender que viver o Evangelho vai ter que nos tirar da nossa zona de conforto. Pastor, não era a pregação que eu queria ouvir no domingo. Eu sei, não é o tipo de pregação que nos empolga, mas é o tipo de pregação que nos transforma. E se eu tiver que mudar minha pregação para poder ver resultados, eu prefiro não ver resultados. Porque Deus me mandou falar isso para você. Chega de mentiras. Chega de fingimentos. Se você tem chamado, você não precisa mentir. Você precisa ser tratado para viver o que Deus tem para a sua vida. Quanto antes Deus te curar, mais rápido vai ser para Ele cumprir o propósito dEle na tua vida. E não adianta mentir, porque se Deus me mandou pregar, é porque tem mentiroso aqui hoje. E eu perguntei para Deus qual é o nome, para eu revelar. Aleluia. Porque essas revelações dão ibope, né? Fala assim: Deus me fala o nome. Oh, glória. Mas o que Deus me manda te falar é: para de mentir para você mesmo. Tem gente que mentiu tanto, ou mente tanto, que acredita que a mentira é uma verdade, e se coloca numa posição como se a verdade fosse absoluta. Mas Deus está dizendo: eu te quero de verdade, mas para isso rasga teu coração na minha presença. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você está entendendo? Eu termino a minha mensagem dizendo o seguinte: por que eu te falei tudo isso? Eu poderia dizer que tudo que eu falei até aqui seria só minha introdução, mas eu não tenho mais tempo para pregar. Mas Deus está dizendo que vai restituir. Quantos creem que Deus vai restituir? Digam glória a Deus. Mas também existe o nosso papel nessa história. Quem vai se levantar em verdade, diga glória a Deus. Porque o que Deus espera com tudo isso, bem baixinho, bem baixinho. O que Deus espera com tudo isso é que nós estejamos preparados para o grande dia. O livro de Joel não fala sobre restituição de coisas. O livro de Joel não tem foco em bênçãos que serão dadas a nós. Apesar de que Deus não tem problema de que você tenha, de que Deus não tem problema de que você viva bênçãos. Muito pelo contrário, Ele quer te dar. Ele é galardoador. Deus não tem problema com a tua riqueza. Deus não tem problema com a tua prosperidade. Deus não tem problema com o teu jatinho. Deus não tem problema com o teu iate. Deus não tem problema com a tua casa na Flórida. Deus não tem problema com nada do que você tem. Quem está aqui comigo diz amém. Recebe. Porque coisas nunca foram um problema para Deus. O problema é quando as coisas tomam o lugar de Deus na tua vida.
Então que você tenha estrutura para ter e que Deus te prospere cada vez mais, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Eu profetizo que em breve, eu estou olhando aqui para vários milionários. Agora o glória a Deus vem, ó. Agora vem. Todo mundo quer a benção, glória. E que Deus dê mesmo. E que você não esqueça de dar o dízimo, aleluia. Mas a verdade é que se Deus tiver que escolher entre você e coisas, Ele vai escolher você. Porque no dia que Deus entender que as coisas vão te roubar dele, Deus nunca vai te dar o que você quer. Mas se Deus tem te dado, é porque Ele tem encontrado graça em você. E quanto mais graça Ele encontrar, mais o céu vai liberar sobre a tua vida. Mas volta para o texto. Deus não está falando sobre isso aqui. Quando eu falo de restituição, Deus não está falando especificamente sobre a bênção. Mas o que Deus está dizendo é: vocês precisam estar preparados. Preparados para quê, pastor? Para o grande dia. Porque não vale de nada ter tudo de volta. A colheita. Não vale de nada você ter o fruto. Não vale de nada você ter tudo aquilo que foi perdido de volta. Numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Se quando chegar o grande dia, você não estiver preparado para ele. É por isso que Deus está dizendo: quando tudo estiver ruim à sua volta, quando seus inimigos te cercarem para te dizer não vai dar certo, não vai acontecer, nós lemos: se você se acha fraco, começa a levantar a tua voz e dizer: eu sou forte. Você pode dizer isso, eu vou contar até 3 e você vai dizer junto comigo: eu sou forte. 1, 2, 3, eu sou forte. Agora você vai dizer como alguém que acredita. 1, 2, 3, eu sou. O que Deus está te dizendo é: não importa o que está acontecendo, a tua força não vem de você, a tua capacidade não vem de você. Eu te darei a capacidade de ficar de pé para que o grande dia venha e você esteja preparado. Você esteja preparado como aquelas virgens prudentes que tinha azeite de sobra para que quando o noivo abrir a porta, você poder dizer: eu estou aqui, e o noivo dizer: vinde benditos do meu Pai. Vocês foram fiéis do pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do Pai, aleluia. O que Deus espera é que nós estejamos preparados. Preparados para esse grande dia. Para o dia em que o Senhor virá e nos ajuntará no vale de Josafá. A linguagem de Joel é específica. Eu queria poder te dar uma aula de escatologia agora, mas não tenho tempo. Mas o que Deus está deixando claro é simples. Joel, na mesma figura de uma batalha que o rei Josafá lutou, na verdade que eu lutei por ele, nesse vale, eu vou congregar as nações lá. E nesse mesmo vale, veremos multidões. Multidões e multidões no vale da decisão. Só que tem um detalhe: a decisão não é sua, a decisão não é minha. Quem vai para o vale para decidir é Deus. Porque Deus vai olhar e Deus vai julgar. E quando Deus olhar e julgar, Ele decidirá quem é do seu povo e quem não é o seu povo. Naquele dia todo fingimento acaba. Naquele dia toda farsa acaba. Naquele dia toda mentira acaba. Porque tudo será revelado por aquele qual o homem nunca vai conseguir esconder nada. Mateus capítulo 30, esse julgamento é descrito. Quando Jesus coloca à sua direita as ovelhas e dizem: entrem para a alegria com o Pai. Mas ao lado esquerdo ele vai colocar as bodes, que são aqueles que parecem ovelhas, mas não são. Que são aqueles que vivem no meio das ovelhas, mas não são. Que são aqueles que pensam agir como ovelhas, mas não são. E esses serão lançados no grande dia, para queimar para sempre no fogo do inferno. É o que o texto diz. A questão é que esse tipo de pregação não é a pregação que vai te deixar muito feliz.
mas é a pregação que vai mudar a tua história. Porque o que Deus quer é que você esteja preparado do grande dia. A conversão é para que esse grande dia não te pegue de surpresa. Ser de verdade é para que Deus possa olhar nos seus olhos e dizer: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Entra e vive eternamente comigo. Porque nós não estamos aqui para construir nessa terra. Nós não estamos aqui para ter uma realidade terrena. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu, e é para lá que nós voltaremos. Esse grande dia nos vai revelar tudo. E Deus espera que nós estejamos preparados, convertidos de verdade, com o coração rasgado, tendo vivido tudo o que vivemos aqui, mas prontos para que Ele decida que eu sou seu filho e que eu estou pronto para estar com Ele. É por isso que Joel profetiza. E é no livro de Joel que você vai ver Deus falando que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele diz em Joel 2:28: derramarei, depois dessas coisas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele começa a dizer: os velhos sonharão, os jovens terão visões, e os servos e as servas naqueles dias vão profetizar. Olha o que Deus está dizendo: trarei um avivamento. Repete comigo: avivamento. Deus está deixando claro: trarei o avivamento. Mas nesse avivamento, algumas coisas mudarão. É normal para um velho ter visão, porque ele já teve vida o suficiente para enxergar muitas coisas que o jovem ainda não viu. Por isso o jovem sonha, o velho vê. Mas Deus está dizendo que esse é o rumo natural. Porque quando ele entrar no meio da história e um grande avivamento aparecer, então Deus vai começar a fazer coisas que não são normais. Porque pessoas que acharam que acabaram, Deus vai dizer: vou voltar a te dar sonhos. Mas eu sou um velho, não importa. Não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com o que eu vou fazer na tua vida. É por isso que algumas pessoas não conseguem entender como Deus usa jovens. É porque quando o Espírito Santo vem, a visão que é competida e dada a um velho, Deus agora está dizendo ao jovem: se você enxergar como eu enxergo, você vai ter a visão que eu tenho, e com essa visão você vai viver a minha promessa. Porque Deus está adequando a visão do céu, Deus está adequando aos padrões dos céus, e Deus está dizendo: trarei um grande avivamento. Mas o avivamento não é de barulho, porque nem todo barulho significa avivamento. Nem todo ajuntamento significa avivamento. Nem todo movimento significa avivamento. Movimento qualquer um que saiba organizar pode fazer. Mas existe um mover que vem do céu. E homens não forjam moveres. Homens não preparam moveres. O mover é enquanto eu falo, Deus age. Enquanto você fala, Deus faz. Porque Deus está fazendo um grande mover nesses últimos dias, para que uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja preparada se levante no grande dia. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. E a minha pergunta para você é: se o grande dia fosse hoje, será que você estaria preparado para ele? Eu sei que você quer promessas, eu sei que você quer restituição, eu sei que você quer que Deus cumpra as promessas nas... Eu sei. Mas se Ele voltasse hoje e te levasse para o vale da decisão, será que você estaria preparado para o grande dia? Será que você estaria preparado para Ele olhar nos seus olhos e julgar as suas obras? Será que nós como igreja estaríamos prontos para que Jesus voltasse hoje? Será que se Ele voltasse agora, todos nós iríamos com Ele? Será que o nosso coração está de fato convertido? Lembre-se de uma coisa: Deus não espera que você esteja no nível de perfeição. Deus espera que você esteja no nível de conversão. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. E se Ele vai terminar, é porque Ele tem que ter começado. Eu sei que existem coisas aí que Deus precisa alinhar. Eu sei que existem coisas que Deus precisa transformar.
Mas existem pessoas aqui que Deus precisa transformar por completo. Porque talvez se Jesus voltasse hoje, se o grande dia fosse hoje, eu não sei se todos nós estaremos preparados para esse dia. Ontem à noite a minha única oração para Deus foi: Deus, para eu pregar essa mensagem, eu preciso que o Senhor me dê paz. Porque e se eu for o reprovado do culto? Se eu for aquele que o Senhor reprova? Não sei se você já viu aquele filme Deixados para Trás. Quando o arrebatamento acontece, o povo corre numa igreja, e quem está lá na igreja? O pastor da igreja. Suas ovelhas foram arrebatadas. As pessoas foram levadas para o céu. E quem pregava todo domingo ficou. Era capaz de jogar sementes, mas não foi capaz de viver da semente que lançou. E eu falei com Deus: Deus, será que eu hoje, eu pastorei uma igreja porque te amo? Ou porque eu gosto? Será que se eu voltasse hoje, será que eu estaria preparado? Porque vir aqui em cima, com o microfone na mão, depois de estudar para pregar, apontar o dedo e dizer: será que você está pronto? É fácil. Mas se tem uma coisa que eu sempre falo com Deus é: eu só não quero ser reprovado pelo Senhor. Eu quero que naquele grande dia eu esteja pronto para Ele. Eu não quero ser encontrado sem as vestes brancas que o Senhor vai dar àqueles que vencerem, sem a coroa da justiça que o Senhor vai dar para aqueles que completarem a corrida. O que Deus espera, irmão, é que no grande dia você esteja preparado. Você esteja preparada, porque Ele vai vir. Ele vai vir nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja. E os campos já estão ficando preparados. Porque só falta um grande avivamento acontecer, para que os frutos que já existem venham a amadurecer. E o ceifeiro venha nos colher e nos levar para a glória com Ele. Nos levar para o seu celeiro, para estarmos eternamente com Ele. Andando em ruas de ouro. Vivendo no lugar onde não há morte, onde não há choro, onde não há dor, onde não há pranto. Porque esse sempre deverá ser o desejo. É de vermos como Ele é. Nos tornarmos semelhantes a Ele. Quem está aqui comigo diz amém. Então fica de pé no teu lugar. Aleluia. 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 Você pode fechar os seus olhos.